Oi pessoal, tudo bem? Saiu essa semana umas notícias que repercutiram por causa de uma entrevista que o Toto Wolff deu ao Financial Times. O que aconteceu foi que aqui no Brasil o portal GE, meio que coloca na conta do Toto ter passado pano para Nelson Piquet e Bernie Ecclestone por causa das acusações de racismo, cancelamento e tudo mais. Eu queria fazer esse vídeo até para esclarecer isso daí. Não é verdade, eu quero deixar bem claro, pelo menos dentro do meu ponto de vista e interpretação, não é isso que o Toto Wolff está dizendo. A intenção dele na entrevista é primeiro definir o que é racismo, na visão dele, o que é segregação. E aí ele conta a experiência de vida dele. E ele pega e diz: o meu pai morreu de câncer no cérebro, eu tive que morar numa família de judeus e durante toda a minha infância eu vi a segregação desse grupo. Ponto. Ou seja, ele está dando o conceito dele de segregação. Dito isso, ele pega e diz: não vejo racismo no mundo da Fórmula 1, no circo da Fórmula 1. Ou seja, ele está restringindo a todos que trabalham ali, todos que seguem o circo prova a prova, país a país. E na visão dele não há racismo na Fórmula 1. Ele ainda completa: consigo taxar alguns homens aqui do circo de várias formas, mas não como racistas. Então ele deixa isso bem claro. Outro ponto, que é aí que foi interpretado como uma passada de pano, para Piquet e Ecclestone, quando ele diz que não há racismo na Fórmula 1. E não é. Ele está se referindo ao grupo constante que segue o circo. Só depois disso ele entra no assunto Piquet e Ecclestone. E é assustador, porque eu lá no grupo dos membros, os membros agora assistindo esse vídeo vão lembrar desse áudio que eu coloquei. Eu fiquei assustado lendo isso porque eu falei exatamente a mesma coisa que o Toto Wolff. Então ele pega e diz o seguinte: há um choque de gerações aí. Essa é a visão dele. Você tem toda uma geração mais nova que, segundo ele, não tolera esse tipo de comentário, esse tipo de atitude, esse tipo de comportamento. Ele pega e deixa muito claro: essa geração mais antiga, Piquet agora com 70 anos e Ecclestone com 91 anos, não cabe ao Toto taxar um ou outro como racista, porque ele vai estar rotulando essas pessoas. Então ele pega e diz, que a geração mais nova não se enquadra nesse tipo de fala, nesse tipo de filosofia de vida. Então, ele pega e diz, para finalizar o assunto, ele pega e diz: cabe a essa geração mais antiga se adequar, porque a geração mais nova não viveu os outros tempos. Não são os mais novos que têm de se enquadrar, são os mais velhos que têm de se enquadrar no modelo de sociedade. Então, é mais ou menos isso que o Toto está dizendo. O Toto está querendo dizer que o mundo era muito mais tolerante em alguns aspectos, algumas falas, e que hoje a sociedade não tolera mais. E se não tolera mais, cabe aos mais velhos, então, se adequar a isso aí, E aqui no canal mesmo, a gente teve um exemplo claro disso daí, quando eu tratei do GP da África do Sul de 1985, aonde a imprensa da época taxou Renault e Ligier, que não correram a prova a pedido do presidente da França por causa das questões do apartheid. A Renault e Ligier foram taxadas como covardes lá quase 40 anos atrás. E hoje, muito provavelmente, eles seriam taxados de heróis da luta, contra o preconceito racial e a segregação racial. Então é impressionante como o mesmo ato, o mesmo episódio teria uma interpretação completamente diferente dentro de um recorte aí de menos de 40 anos. Então a gente tem que entender que a sociedade muda, o coletivo muda e o pensamento coletivo muda. Então os mais novos não viveram o passado e não entendem o pensamento coletivo do passado. E os do passado, que ainda vivos no presente, têm de se adequar ao presente. É exatamente isso que o Toto Wolff está dizendo, ok, pessoal? Então, eu queria deixar isso muito claro. Ele não está passando pano em ninguém, ok? Ele em nenhum momento está compactuando aí com a conduta do Bernie e do Nelson ou com qualquer questão de fala ou injúria racial. Ele não está compactuando com nada disso, muito pelo contrário.
ele está tentando fazer as pessoas entenderem que há um choque de gerações. Ok, pessoal? Então, a gente se vê sempre que tiver alguma coisa relevante aí no mundo da Fórmula 1. Então, até lá.